Olá, você consegue comunicar de forma eficiente com seu médico ou equipe de saúde que cuida do seu familiar que tem Alzheimer ou outra demência? Ou às vezes parece que não deu muito tempo de conversar sobre os efeitos positivos ou negativos de algum tratamento? Uma vez, uma paciente minha que estava internada no CTI, a filha dela me falou que a internação no CTI parecia uma montanha-russa de emoções, porque era difícil acompanhar para que lado que estava indo, o que estava acontecendo, eram muitas intervenções e não dava muito tempo de pensar no que estava acontecendo. Gostaria hoje de conversar um pouco sobre isso, sobre como que a comunicação muda a forma de cuidar de uma pessoa. Meu nome é Camila Rabelo, eu sou médica geriatra e paliativista. Meu objetivo é melhorar o cuidado de pessoas que têm Alzheimer ou outra demência, sem esquecer do cuidador. Eu quero que você, cuidador, fique cada vez mais informado sobre as possibilidades de cuidado para que você possa tomar decisões mais acertadas, mais sábias em relação ao cuidado do seu pai, da sua mãe, do seu cônjuge, de quem você cuida. Então, vamos lá? Então, hoje eu vou falar sobre como a comunicação com a família pode mudar a história de cuidado de uma pessoa com Alzheimer ou outra demência. Vou contar para vocês, vou contar para vocês a história do senhor João, quando foi feita pouca conversa com a família dele. Vou falar o que é planejamento ou plano de cuidados, conversa, como que é feita essa conversa com a pessoa que a gente está cuidando e com a família dela através da reunião de família. E depois eu vou contar a história do seu João, quando a gente fez a reunião e fez o planejamento de cuidados. Essa história do seu João, eu peguei emprestado nesse site que chama Slow Medicine. Foi um caso escrito por um geriatra chamado Rafael Tomasi. Então, prazer, né? Conheçam o seu João, ele tem 82 anos. Começou um quadro de esquecimento há 3 anos, ele repete os mesmos casos, perde objetos, parou de fazer algumas atividades que antes ele fazia com facilidade, tem esquecido os compromissos, como as consultas médicas, aniversários de alguns familiares. E aí a família levou numa consulta, né, um atendimento ambulatorial. Foi uma consulta mais rápida, o médico estava muito apressado, porque ele tinha muito paciente para atender, e os achados clínicos foram interpretados como achados normais para a idade. Um ano depois, seu João começou a ter problema para dormir, tinha insônia, foi ficando mais agitado, mais agressivo. Voltaram nesse médico, foi uma consulta rápida também. Foi prescrito clonazepam, que é o Rivotril, nessa dose de 2 miligramas. Não deu muito tempo para conversar sobre benefícios e malefícios dessa medicação. Seu João voltou, continuava agitado, agora tinha tontura também, estava tendo alucinação visual, ele via bichos na parede, tinha um delírio relacionado à filha, achava que a filha estava roubando as coisas dele, porque ele perdia os objetos, não conseguia encontrar, e acabava descontando nessa filha que estava ali mais presente no cuidado. De novo, foi uma consulta rápida e o médico, pensando em melhorar esse sintoma da agitação, prescreveu a risperidona nessa dose de 2 miligramas, que é uma dose mais caprichada, para acabar com esse sintoma de forma mais rápida. Não deu tempo, de novo, de conversar sobre os malefícios desse remédio. O seu João teve uma melhora inicial, mas ele ficou mais apático, mais alheio aos estímulos externos, não conseguia mais trocar de roupa sozinho, tomar banho, alimentar. Apresentou ainda uma incontinência urinária e começou a precisar de fralda. Um ano depois, ele foi internado por 2 vezes por causa de pneumonia. Uma dessas internações foi uma internação mais prolongada, ele ficou muito agitado e, para não cair do leito, foi prescrita a contenção, então ele ficou amarrado nesse leito. Voltou para casa emagrecido, tinha lesões por pressão, que antigamente a gente chamava das escaras, essa lesão nas costas, e tinha uma outra no trocânter direito, que fica mais ou menos por aqui. Ele tinha uma baixa ingesta oral, estava comendo muito pouquinho, então os familiares foram orientados de que a única alternativa era o uso de uma sonda nasoentérica, aquela sonda que vai pelo nariz, né, e vai sendo deglutida até o estômago. A equipe informou que a sonda evitaria pneumonias. 2 dias depois da alta, né, então
passou a sonda, ele foi para casa. 2 dias depois que chegou em casa, puxou a sonda e voltou para o pronto-socorro. A sonda foi repassada e o seu João precisou ficar contido, amarrado novamente. Quando a gente usa uma sonda desse tipo, é preciso confirmar que ela está ali no estômago e não nos pulmões, então a gente tem que fazer o raio-x. Então, acabou que estava muito cheio o pronto-socorro, ele ficou 6 horas esperando para fazer esse exame e poder voltar para casa. Então, ele voltou para casa, estava muito emagrecido, não andava, continuava agitado, e para evitar que ele puxasse a sonda, a família ficava muito preocupada dele puxar e ter que voltar para o pronto-socorro, ele acabou ficando amarrado até na casa dele. Ele parou de comunicar, as lesões por pressão, né, aquela sacral, não melhorava, e aí a família foi informada que a única alternativa seria fazer uma gastrostomia. Como a sonda do nariz incomodava, seria feita uma infusão, uma incisão, e colocar a sonda diretamente no estômago para fornecer alimentação para ele. 2 semanas depois que fez a gastrostomia, ele voltou para o pronto-socorro porque ele apresentou uma pneumonia grave e, além disso, evoluiu para um choque séptico, que é uma resposta inflamatória decorrente dessa pneumonia que ele teve. Ele, então, começou um quadro de insuficiência respiratória, não conseguia respirar, foi preciso colocar um tubo na garganta dele, ligar a máquina para ventilar por ele. A pressão ficou muito baixa, então precisou de drogas vasoativas, que são remédios para subir a pressão. Esse tipo de tratamento é feito no CTI, então ele foi transferido. Depois de 5 dias, piorou o rim. O plantonista explicou: "Ó, agora, se não fizer diálise, ele não sobrevive." E também não deu muito tempo de conversar sobre o que esperar com a diálise, se tinha algum malefício esse procedimento. Infelizmente, seu João evoluiu mal, ele teve uma parada cardiorrespiratória e foi então reanimado por 30 minutos sem sucesso. Na imagem que está aí, é mostrada as manobras de compressão torácica, que um paciente muito magro, muito frágil, tem o risco até de quebrar uma costela. Então, pode ser que tenha acontecido isso com o seu João, e acabou que não deu muito certo, a reanimação não foi efetiva no caso dele, ele acabou falecendo no CTI depois de 7 dias de internação. Então, agora vamos lá para o planejamento do cuidado. Então, planejamento de cuidados ou planejamento avançado de cuidados é um processo no qual pacientes, familiares e equipe de saúde definem objetivos de cuidados e tratamentos futuros, baseando-se nos desejos e valores do paciente e nas questões técnicas. Então, essa definição ela está presente no Manual de Cuidados Paliativos, publicado pelo Hospital Sírio-Libanês, que é o que eu estou mostrando aí embaixo. E eu vou falar um pouco como que a gente, médico, equipe de saúde, conhece os desejos e valores do paciente, e depois eu vou falar como que a gente toma as nossas decisões técnicas considerando esses desejos e valores. Então, a gente conhece esses desejos e valores conversando com as pessoas, conversando com os pacientes, com as famílias, e a gente pode fazer isso de 3 formas. Antes de apresentar essas 3 formas, queria agradecer que eu peguei emprestado esse slide de uma aula da professora Carla Carvalho, que é professora de Direito da UFMG. Então, se eu estiver lúcida e com a minha capacidade de comunicar intacta, eu posso manifestar minha vontade a qualquer tempo, de forma atual. Então, se eu tiver um problema de saúde, eu vou conversar com o meu médico, com outros profissionais que estão cuidando de mim, sobre o que é importante, os meus valores, para que eles possam decidir o melhor tratamento baseado na doença que eu tenho e baseado nos meus desejos e nos meus valores. Mas pode ser que eu pense que eu tenho um risco de desenvolver um problema cognitivo ou alguma alteração de fala, de linguagem, que eu não vou ser capaz de comunicar esses desejos. Então, eu posso fazer uma carta. Eu manifesto a minha vontade de forma antecipada através de um texto, de um documento. A gente chama isso no Brasil de diretiva antecipada de vontade. E eu posso ou registrar isso no cartório, ou
eu converso com a minha equipe de saúde e eles registram isso no prontuário médico, no prontuário de saúde. Então, essa forma de registrar no prontuário é a forma como o Conselho Federal de Medicina orienta que seja feito. Mas não existe uma fórmula única, né? Se você quiser fazer isso no cartório, também é possível. No caso do paciente com demência, vários autores discutem isso, e é considerado que é possível que o paciente faça essa diretiva antecipada de vontade, desde que ele esteja numa fase mais leve, numa fase inicial da demência. Além disso, ele tem que estar ciente da doença dele e ter o desejo de fazer isso. Então, na maioria dos casos, né, o paciente com demência, ele não consegue manifestar a vontade dele de forma atual, porque a maioria das intercorrências ocorrem nas fases mais avançadas, então ele já não tem essa capacidade cognitiva de manifestar a vontade, e essa possibilidade da diretiva antecipada de vontade ainda é muito pouco comum no nosso meio. Para a gente, morte é tabu, discutir sobre morte também, discutir sobre os cuidados que a gente quer ou não quer receber é muito difícil, então a diretiva ainda é muito pouco usada. Então, o que acontece? Na maioria das vezes, a gente vai ter uma manifestação de vontade reconstituída. O que é isso? Não vou conseguir conversar com a pessoa que tem Alzheimer, vou conversar com a família dela. E a família deve ser orientada que a gente não quer saber exatamente os valores da família. Lógico que esses são considerados, mas a gente quer que a família pense o que será que aquela pessoa, se ela pudesse conversar com a gente, falaria. Então, é um exercício difícil. Quem tem muito filho pode ter algum desacordo entre os filhos, pode ser difícil a gente acessar essa manifestação de vontade reconstituída. Por que que é difícil fazer diretiva antecipada na demência, né? Eu já falei um pouquinho, quando a gente estava no slide anterior, mas muitas vezes a gente só faz o diagnóstico em fases moderadas ou avançadas. Então, a pessoa já passou daquela fase que ela seria capaz de entender o que é demência, quais são as possíveis complicações e quais seriam os tratamentos que ela consideraria plausíveis para ela. Pode ser que a gente até fez o diagnóstico numa fase leve, mas a pessoa não percebe que ela tem demência. Para ela está ótima. A família vê que várias tarefas ela não consegue mais fazer, mas ela não consegue ver isso. Então, se ela não entende a gravidade do quadro, ela não vai conseguir se planejar para cuidar disso. E um terceiro motivo, que também é muito comum, é a família não quer contar sobre a demência. Se a gente não conta, a gente não consegue conversar todo mundo junto e fazer esse planejamento. Quando uma pessoa e a sua família recebem esse diagnóstico, é muito angustiante, é muito triste. Então, muitas vezes as famílias têm aquele tempo para pensar o que vai ser feito, as famílias têm medo de que o paciente fique muito deprimido se contar essa notícia. Então, a gente, como profissional, acolhe essas famílias, explica quais que seriam alguns benefícios da gente contar para a pessoa, isso se a pessoa tiver vontade de saber e se ela tiver esse insight, né? Ela percebe que tem alguma coisa acontecendo. Mas, muitas vezes, então, tem essa dificuldade inicial da comunicação, então a gente não consegue contar para a pessoa. A gente sempre tenta explicar para a família os benefícios, mas algumas vezes, né, não é possível fazer essa comunicação. Então, se eu não conseguir conversar com a pessoa, né, de forma atual nem antecipada, eu vou conversar com a família dela. E aí a gente faz a reunião de família. Hoje em dia, vários hospitais têm alguns setores, algumas salas destinadas para fazer essas reuniões. Porque fazer reunião de família no meio do corredor, com todo mundo em pé, várias pessoas passando, muito barulho, não é adequado. A gente precisa sentar, respirar, todo mundo está ali atento com esse tempo protegido para a reunião. E mais comumente a gente descobre quem que é o cuidador principal da pessoa e essa pessoa é a primeira que fala. Porque pode ser que tenha um filho que mora mais distante, que não está tão a par assim da situação. Então, quem está mais perto do cuidado vai contar para a gente, né? Como que ela
tem convivido, as dificuldades do dia a dia, se tem algum sintoma, e por aí vai. E depois a gente abre, né, para outras pessoas da família conversarem também. Esse momento da reunião para a gente da equipe de saúde é muito importante essa escuta, esse momento de conhecer a pessoa, de conhecer a família, e depois a gente vai explicar as nossas avaliações, o que a gente viu, o que a gente está pensando, e também conversar sobre as nossas propostas de cuidado, explicando o que faz mais sentido naquele caso, considerando os valores que a família trouxe para a gente. E aí, né, falei de novo que a gente ia falar da comunicação e depois de como a gente decide as questões técnicas, né? Qual será o melhor tratamento para aquela pessoa, considerando, né, o conhecimento de medicina, de nutrição, de fonoaudiologia, né? O ideal é a gente trabalhar em equipe quando a gente cuida de um paciente muito frágil, mais complexo. E como é que a gente faz isso? O que a gente passa na nossa cabeça quando a gente está indicando um cuidado? Então, para cada medida que eu penso, então um remédio, uma cirurgia, um tipo de cuidado, eu vou fazer o juízo de proporcionalidade. E não só o médico faz isso, todo profissional de saúde vai precisar fazer, colocar na balança ali, né? Quais que são os riscos e benefícios de algum cuidado. Então, por exemplo, uma nutricionista que prescreve uma dieta muito restritiva para um paciente que já está muito magro, tem chance dele emagrecer mais e essa intervenção dela fazer mais mal do que bem. Então, ela vai considerar liberar uma dieta que libera mais alimentos com mais teor calórico. Então, para cada cuidado que eu vou indicar para uma pessoa que tem demência, eu vou pensar, isso é realmente útil? Ou será que não é um tratamento inútil ou fútil? Quais que são os riscos do meu tratamento? Se eu tiver alternativas possíveis, quais são os riscos dessas alternativas? Qual que é o prognóstico? Com essa medida que eu estou indicando, será que o paciente vai viver quanto tempo mais? Quais que são os custos para a pessoa, para a família e para a equipe de saúde, para o sistema de saúde? Os custos físicos, psicológicos, morais e econômicos. Então, por exemplo, um custo físico. Um paciente tem um tumor de cabeça e pescoço. Uma das opções de tratamento é fazer uma cirurgia, mas essa cirurgia pode ser muito mutilante. Eu vou ter que tirar músculo, tirar nervo, tirar pedaço de língua. E o paciente já está parecendo que ele está no finalzinho de vida. Será que vale a pena fazer uma cirurgia tão invasiva? Um custo psicológico. Um paciente que, com algum tipo de quimioterapia, tem uma estimativa de sobreviver mais ou menos 3 meses, por exemplo. Só que essa quimioterapia só é oferecida em uma cidade que fica a 500 quilômetros da casa dele, e ele vai ter que ficar longe da família, longe da casa, das coisas dele, então ele vai ficar muito deprimido, muito deprimido, ansioso. Será que vai fazer sentido eu fazer esse tratamento? Qual que é o custo moral? Aqui um exemplo é um paciente que é testemunho de Jeová e recebe uma transfusão. Isso tem um custo moral importante para eles. E custos econômicos, né? Assim, é viável financeiramente esse tratamento que eu estou propondo? Então vamos lá, vamos tentar de novo. Agora com plano de cuidados e com comunicação. Mostrar o seu João de novo, 82 anos, começou o esquecimento, começou a ter dificuldade com tarefas que antes ele não tinha dificuldade, fazia sozinho, de forma independente. Foi numa consulta, mas agora a consulta tinha o tempo apropriado para as demandas do seu João. Foi feita uma anamnese, né, que é uma conversa pormenorizada, um exame físico detalhado, e o médico pensou na hipótese diagnóstica de um transtorno cognitivo. Foi então iniciada a investigação para o quadro demencial. Foram feitos alguns testes cognitivos, então esses nomes, mini exame do estado mental, fluência verbal. Essa imagem é o teste do relógio que foi feito ao longo dos anos. Então vocês percebem aí que o relógio que está à direita, no canto inferior, foi o relógio feito em uma fase mais avançada. Então, com a evolução da demência, o paciente foi tendo cada vez mais dificuldade em fazer essa tarefa, que é desenhar o relógio. Foi feita a tomografia do crânio, né? Em geral a gente faz ou a tomografia ou a ressonância,
mas no caso do seu João, foi optado pela tomografia, que o acesso é mais fácil e o custo é melhor. Foram feitos ainda alguns exames laboratoriais para a gente procurar outras alterações que poderiam impactar a mente, piorar a cognição, e esses exames estavam normais. Então, foi optado por começar esse remédio que chama donepezila. É um remédio que a gente usa para Alzheimer e algumas outras demências. Mas sempre que a gente começa remédio, a gente tem que marcar o segmento. Então, foi marcado o retorno 45 dias depois. O médico avaliou o seu João, ele estava estável, parecia que o remédio ajudou, então o remédio foi mantido. Na outra consulta, o médico explicou que no cuidado da pessoa com demência, além de remédio, existem várias medidas não farmacológicas que vão ajudar a cuidar melhor do seu João. Além disso, foi indicado um acompanhamento multiprofissional e o seu João começou a ter consulta regular com a fisioterapia, o fonoaudiólogo e o nutricionista. Foi então feito o plano de cuidados, né, o planejamento de cuidados. E antes de pensar esse plano, o médico conversou com a família para conhecer um pouco da biografia e as experiências de vida antes do seu João ficar doente. E aí eles contaram que o seu João tinha cuidado da esposa, que teve um AVC, um acidente vascular cerebral, ficou acamada, e ela acabou falecendo 2 anos depois por pneumonia, faleceu sozinha no CTI, com sonda no nariz, uma traqueostomia, é, vários invasões que a gente fala, né? O soro, muita coisa ligada nela. E ele ficou muito triste que essa foi a forma que ela faleceu. Então, um ano depois, o seu João começou a ter aquele quadro de insônia, foi ficando mais agitado, mais agressivo, foi ficando mais dependente para as atividades básicas de vida diária, que são aquelas relacionadas ao nosso autocuidado, tomar banho, vestir roupa, fazer higiene depois de urinar ou evacuar. Na consulta, foi pensada em utilizar um remédio que chama memantina, que também é um remédio usado na demência de Alzheimer, mas o paciente não respondeu, não teve um benefício, então essa medicação foi retirada. E foi prescrito um remédio que chama quetiapina, que é um antipsicótico também, assim como a risperidona, mas é um remédio mais seguro para a pessoa idosa. E foi prescrito numa dose baixa, e a recomendação era que ele fosse usado apenas se ele tivesse agitação. Como a quetiapina também tem seus riscos, ela não foi mantida todos os dias, era só se fosse preciso, para que fosse usada uma dose menor possível. E o médico esclareceu de novo sobre a importância das medidas não farmacológicas, né? Então, vou citar aqui algumas, mas esse é tema para outra aula. Quem quiser, deixa nos comentários para mim. É uma pessoa que está muito agitada porque ela não quer tomar banho. Então, o cuidador precisa manter a calma. Às vezes, naquele momento, não vai ser possível dar o banho, ele vai mudar o foco da atenção e vai tentar dar o banho em outros momentos. Tem alguns pacientes que ficam mais confortáveis com o chuveirinho do que entrar debaixo do chuveiro. Se a gente não molhar tanto o rosto, às vezes a pessoa aceita melhor esse banho. Então, são essas medidas, né, que os cuidadores, os familiares, acabam aprendendo um pouco na prática, aprendendo muito quando eles conversam com outras pessoas que cuidam também de pessoas com Alzheimer ou outra demência, e vão sendo adaptados para aquela pessoa, né? Talvez isso que eu falei do chuveirinho funcione para um, mas não funcione para outros. Então, cada medida é pensada especificamente para aquela pessoa que a gente está cuidando. Observando que a doença estava agravando, o médico conversou com a família que a semelhança de outras doenças, como o câncer, a demência era uma doença que levava também à terminalidade. O médico explicou como que a história natural, né, a história natural da demência, o que vai acontecendo ao longo dos meses, ao longo dos anos. E ele compartilhou a ideia de que à medida que a pessoa vai ficando mais dependente de cuidados, pode ser mais adequado a gente pensar mais no conforto do que pensar em prolongar dias de vida que são muito sofridos para ela. Então, a gente tentar reduzir esse sofrimento da pessoa e da família. E nesse momento ele explicou o que são os cuidados paliativos, né? Que são uma abordagem de cuidado
que consideram a pessoa como um todo, incluem a família e os cuidadores nas decisões. É feito por uma equipe multidisciplinar, com foco em controlar sofrimentos físicos, né? Por exemplo, dor, falta de ar, mas também tristeza, tanto do paciente, né? No caso da demência, acaba que a gente apoia muito a família nesse processo também, quando a demência já está mais avançada e a gente não consegue acessar tanto o paciente nessas questões, e por aí vai, né? Também é tema para outra aula a gente falar de cuidados paliativos. 3 anos depois do acompanhamento, o seu João praticamente não andava mais, tinha muita dificuldade para falar, depois foi falando apenas palavras soltas, até ficar em estado de mutismo, ele não emitia mais nenhuma palavra. Começou a ter muita dificuldade para se alimentar, ficou caquético, quase não tinha músculo quando a gente palpava. O médico explicou que isso chamava sarcopenia e que isso fazia parte da história natural da demência avançada. Em uma nova reunião, desta vez na casa do seu João, porque o seu João não conseguia mais sair de casa, né? Então o médico foi lá. O médico explicou o que era disfagia, que é essa dificuldade para deglutir, e propôs um tratamento com exercícios da fonoaudiologia, né? A fonoaudióloga fazia exercícios, mostrava para a família formas mais seguras de engolir, e também foram feitas adequações nutricionais para que os alimentos que ele ingerisse tivessem um teor calórico, né? Mais energia, um teor calórico maior, tivessem mais energia. Esse foi um momento muito difícil para a família, porque o seu João sempre foi um bom de garfo, sempre se alimentou bem, e agora ver ele desse jeito era muito difícil. A família tinha medo de que ele sentisse fome, ou que ele continuasse emagrecendo. Delicadamente, o médico explicou o que é uma dieta de conforto, né? Então, essa dieta acompanhada por essa equipe, né? Tinha a fonoaudióloga, a nutricionista, que a gente, em geral, a consistência usada vai ser pastosa, vai ser dada pela mão do cuidador, no ritmo que a pessoa com demência vai aceitar. Se ela começar a cuspir, começar a tossir, a gente vai interromper. O objetivo dessa dieta é permitir que a pessoa tenha algum prazer, sentindo, saboreando os alimentos que ela gosta. E ele falou que a passagem de sonda, né, nasointeral, ou a gastrostomia, que é a sonda no estômago, não eram isentas de intercorrências e não garantiam que fossem evitadas as pneumonias por aspiração. E, além disso, essa sonda muitas vezes aumenta o risco de lesão por pressão, porque o paciente fica amarrado, ou a gente precisa dar remédio para ele ficar sedado, ele fica mais sonolento para ele não arrancar a sonda. E aí, como o seu João não estava mais agitado, foi iniciada a retirada gradual dos remédios dele, cada momento ia tentando retirar um de cada vez. Os familiares contaram que depois da experiência vivida com a esposa do seu João, a mãe deles, o João falou para eles que se ele não pudesse alimentar por boca por algum motivo, ele não gostaria de ficar com sonda para alimentação, porque ele lembrava da esposa e isso trazia muita dor. E aí, quando eles lembraram disso, eles ficaram mais tranquilos, que eles estavam colocando em ação o desejo que o seu João tinha falado para eles há mais tempo, na época que eles cuidaram da mãe. Um ano depois, o seu João teve uma pneumonia por aspiração, né? Então ele teve uma tosse e acabou que uma parte do alimento foi parar no estômago. O médico que cuidava do paciente estava acessível naquele dia, então ele se reuniu com a família, explicou sobre as questões da internação hospitalar, que era possível levar ele para o hospital, mas que a equipe de saúde também poderia continuar cuidando do seu João em casa e colocar em prática os cuidados paliativos. E aí foi optado por usar essa via subcutânea, que é a mesma via quando a gente dá a insulina, a gente pega uma gordurinha, então a gente coloca, tem os lugares corretos, ou embaixo aqui da clavícula, no braço, na coxa, no abdômen. É uma forma mais confortável da gente dar medicação para o paciente. Muitas vezes, quando a gente tenta pegar só o acesso venoso, né, pegar a veia, um paciente muito frágil,
Às vezes a gente não acha a veia, tem que furar o paciente várias vezes, isso gera muita dor, muito desconforto. Então, usamos via subcutânea. Como o paciente era católico, né, fez sentido para a família chamar o padre, que foi lá na casa deles, forneceu o suporte espiritual necessário, e o seu João ficou em casa com os ventiladores ligados, era um dia muito quente aqueles dias, ficou ouvindo as músicas que ele gostava e faleceu depois de 2 dias confortável na presença da família dele e com o pijama favorito. Então, essa foi a segunda forma da gente cuidar do seu João. Espero que tenha feito sentido para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, né, curte aqui no canal, compartilha, se inscreve e até o próximo vídeo.